Era uma tarde nublada de primavera, e Dona Clotilde, uma senhora negra de 78 anos, saía de casa para comprar pão na padaria do bairro, como fazia há anos. Dona Clotilde era um marco na vizinhança. Pequena, franzina e sempre com um lenço colorido amarrado na cabeça, era conhecida por todos. Sua voz tranquila contava histórias dos tempos passados, histórias de luta e perseverança, que traziam lições de vida e esperança. Tinha netos e bisnetos que visitavam às vezes, mas vivia sozinha, independente e orgulhosa de sua vida simples. Dona Clotilde havia vivido tempos difíceis. Criou os filhos praticamente sozinha, depois que o marido morreu muito cedo, vítima de um acidente no trabalho. Passou a vida fazendo faxinas e trabalhando nas casas de família para dar uma vida digna aos filhos, sempre ensinando a eles a importância de serem justos e de tratarem todas as pessoas com respeito, apesar de, ela mesma, ter enfrentado inúmeros episódios de racismo e humilhação. No entanto, a fé e a bondade eram o que a mantinham em pé. A velha senhora acreditava que o mundo ainda podia ser um lugar melhor. Naquele dia, ao atravessar a rua, Dona Clotilde sentiu que algo estava errado. Não viu o carro se aproximar tão rápido, mas quando se deu conta, já era tarde demais. O carro, desatento, a acertou com força e ela foi arremessada ao chão. Dor aguda se espalhou pela sua perna e pelas costas. Ela sentiu o mundo girar enquanto o chão áspero arranhava sua pele. Tinha medo de que ninguém a visse ali, estendida no asfalto, completamente vulnerável. Para sua sorte, ou azar, como descobriria logo, um policial estava de plantão por perto e viu o acidente. Ele se aproximou do local com passos firmes, mas seu rosto exibia um olhar de impaciência e desdém. Era um homem branco, de quase 40 anos, conhecido entre os colegas como alguém rígido e autoritário. Chamava-se Luiz, e para ele, a hierarquia e o poder eram ferramentas para impor respeito. Nunca questionava se suas ações eram justas ou empáticas, pois acreditava que seu papel era fazer as pessoas seguirem as regras, especialmente aquelas pessoas que ele julgava menos importantes. Luiz se aproximou e, antes mesmo de dizer qualquer coisa, olhou Dona Clotilde de cima a baixo com um misto de desprezo e tédio. "Senhora, o que está fazendo deitada aí?" perguntou em tom debochado. Dona Clotilde, ainda assustada e com dor, levantou a cabeça e tentou falar. "Moço, fui atropelada. Preciso de ajuda." Ela conseguiu balbuciar, sentindo o corpo tremer de dor e medo. Mas Luiz não se comoveu. Ao contrário, franziu a testa com um olhar impaciente. "E o que acha que vai ganhar com isso? Acha que merece alguma ajuda?" Falou com uma risada sarcástica. "Pessoas como você deviam saber o lugar que ocupam. Não passam de um incômodo para a sua sociedade." Continuou ele, como se a senhora fosse uma estorvo que atrapalhava o seu dia. Dona Clotilde sentiu o coração se apertar. Estava ferida, vulnerável, e agora sendo atacada de maneira tão cruel. Lágrimas se formaram em seus olhos, mas ela tentou manter a calma e pediu novamente. "Moço, eu só preciso de uma ambulância. Por favor, me ajude." Luiz balançou a cabeça com desdém e fez uma expressão de repulsa, como se a presença dela o incomodasse profundamente. "Não vou chamar ambulância nenhuma, e vou garantir que ninguém mais ajude você. Pessoas como você, que vivem às custas dos outros, não merecem minha compaixão", disse ele, erguendo a voz de forma fria. Dona Clotilde se calou, temendo que insistir pudesse piorar ainda mais a situação. Mas naquele momento de desespero, quando ela achou que estaria completamente sozinha, algo inesperado aconteceu. Uma mulher vinha caminhando do outro lado da rua e, ao ver a cena, parou e observou atentamente. Essa mulher era a juíza Marília, uma figura respeitada no tribunal e conhecida por sua defesa dos direitos humanos. A juíza Marília tinha pouco mais de 50 anos. Era uma mulher alta, de expressão firme, com olhos que refletiam compaixão e justiça. Filha de trabalhadores,
Ela entendia as dificuldades que muitos enfrentavam na sociedade, especialmente aqueles que, como Dona Clotilde, eram vítimas de discriminação. Sua presença era imponente, e ela sempre usava seu cargo para lutar pelos que não tinham voz. Naquele dia, Marília estava voltando do tribunal e sentia-se exausta após uma audiência longa e desgastante. Ao se aproximar, percebeu o desespero nos olhos de Dona Clotilde e o tom de desprezo do policial. A juíza não hesitou, aproximou-se e interveio. "O que está acontecendo aqui?" perguntou em tom firme, olhando diretamente para o policial. Luiz endireitou-se, surpreso e desconcertado com a presença da juíza. Tentou disfarçar o desconforto e disse em um tom seco: "Não é nada, senhora. Apenas uma mulher que decidiu deitar na rua e atrapalhar o trânsito. Estou resolvendo a situação." Marília percebeu imediatamente o tom preconceituoso e a falta de empatia nas palavras do policial. Olhou para Dona Clotilde, que, ainda caída e ferida, tinha o rosto cheio de lágrimas. A juíza, então, confrontou o policial. "Como ousa tratar uma cidadã dessa maneira? Essa senhora precisa de atendimento médico urgente e você, como agente da lei, tem a obrigação de ajudá-la", disse Marília, sua voz ressoando com firmeza. O policial hesitou, visivelmente irritado com a intervenção. Mas Marília não parou por aí. Sua indignação era evidente e ela sabia que tinha que ir além. "Vou relatar sua atitude abusiva e preconceituosa às autoridades. Seu comportamento é inaceitável", continuou ela, tirando o celular para fazer uma ligação. Nesse momento, a coragem e a determinação da juíza chamaram a atenção de outras pessoas que passavam pela rua. Elas começaram a se aproximar, percebendo que algo sério acontecia. Um grupo de moradores se juntou, indignado com a postura do policial. Entre eles, alguns vizinhos de Dona Clotilde, que conheciam sua história e não suportavam vê-la sendo tratada daquela forma. Vendo que a situação fugia ao seu controle, o policial tentou recuar, mas a pressão das pessoas era intensa. Marília continuou em pé, firme ao lado de Dona Clotilde, e fez questão de exigir que uma ambulância fosse chamada. Logo, o socorro chegou e Dona Clotilde foi cuidadosamente colocada na maca e levada ao hospital. Dias depois, Marília se manteve em contato com Dona Clotilde, assegurando-se de que ela estava recebendo todo o tratamento necessário. A história de Dona Clotilde repercutiu, e muitos passaram a conhecer sua trajetória de vida e os obstáculos que ela enfrentava. Uma série de moradores se mobilizou para oferecer apoio à idosa, cuidando dela no que fosse preciso. O policial, após a denúncia, foi suspenso e, mais tarde, demitido. O caso ganhou grande visibilidade e gerou uma discussão ampla sobre racismo e abuso de poder entre agentes da lei. Alguns meses depois, Dona Clotilde recebeu uma homenagem em um evento organizado pela juíza Marília e pela comunidade. Foi um momento de reconhecimento e união. Emocionada, Dona Clotilde subiu ao palco com a ajuda de sua bengala, agradeceu a todos e compartilhou palavras de esperança, contando a história de sua vida e dizendo que nunca esperava viver para ver um ato de justiça tão forte em seu favor. Naquele dia, a senhora, que um dia pensou que seria esquecida e invisível, foi tratada com a dignidade e o respeito que sempre mereceu. O bairro jamais esqueceria o dia em que Dona Clotilde se tornou um símbolo de resistência. E a história de sua coragem e do ato de justiça da juíza Marília ecoaria por muitos e muitos anos. Meses se passaram após o incidente, e a vida de Dona Clotilde seguia seu curso com algumas mudanças. Agora, além de ser uma figura ainda mais querida na comunidade, ela recebia visitas frequentes de vizinhos e amigos que faziam questão de demonstrar apoio. Sua história havia tocado muitas pessoas, e até mesmo desconhecidos apareciam para cumprimentá-la. No entanto, algo inesperado ainda estava para acontecer. O policial Luiz, que havia sido demitido e exposto publicamente, passou por um período difícil após o acontecido. Isolado e sem trabalho, ele começou a refletir sobre sua vida e suas atitudes. Aos poucos,
percebeu que aquele comportamento autoritário e preconceituoso era fruto de uma visão de mundo limitada, algo que havia aprendido e reproduzido sem nunca questionar. A história de Dona Clotilde e a coragem da juíza Marília o confrontaram de forma profunda, forçando-o a rever seus preconceitos e a encarar a dor que causou. Certa manhã, Luís tomou uma decisão. Apesar da vergonha e do medo da reação de Dona Clotilde, ele resolveu procurar a senhora para pedir perdão. Vestiu-se de forma simples e, com o coração acelerado, caminhou até a casa dela. Chegando lá, foi recebido por uma vizinha que, surpresa com sua presença, hesitou, mas decidiu anunciar sua chegada. Dona Clotilde, que já estava ciente das mudanças que ele vinha passando, decidiu recebê-lo. Ao vê-lo, ela permaneceu em silêncio, esperando que ele tomasse a palavra. Com a voz embargada e os olhos marejados, Luís começou a falar. Explicou que havia refletido profundamente sobre seus atos, que sentia muito pela dor e humilhação que causou, e que agora entendia a gravidade de suas ações. Pediu perdão, sabendo que nem todas as palavras do mundo poderiam apagar o que havia feito. Dona Clotilde, que o ouvia atentamente, percebeu a sinceridade em seu arrependimento. Ela o olhou nos olhos e, em um gesto de compaixão que refletia toda a sua bondade, estendeu a mão. "Eu te perdoo, meu filho", disse ela com uma voz suave e serena. "A dor que você causou foi grande, mas o perdão é o que cura. Que você possa levar isso adiante e fazer diferente." Luís, profundamente emocionado, agradeceu e prometeu que usaria aquele aprendizado para se tornar uma pessoa melhor. A partir daquele dia, ele começou a se envolver em ações sociais na comunidade, buscando uma nova maneira de viver e de enxergar o mundo. E assim, o ciclo de dor e preconceito foi quebrado, transformando-se em um aprendizado que marcou não apenas a vida de Luís, mas de todos ao redor. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias interessantes. Até logo!